Olá, tudo bem? Vamos começar o nosso mergulho nas notícias de hoje, 16 de dezembro de 2025. Sempre com aquele nosso filtro, né? O que daqui tem relevância, o que tem chance de virar questão de prova. Pois é, a ideia justamente é, além da manchete, conectar os pontos. E olha, o dia de hoje está cheio de conexões importantes. A gente tem uma mudança geopolítica aqui na América do Sul, a economia brasileira com pautas enormes e uma tensão institucional bem forte em Brasília. Então vamos começar por aqui, pela nossa vizinhança. A notícia de maior impacto, sem dúvida, vem do Chile. A vitória de José Antônio Kast foi, assim, muito expressiva. Ele venceu a candidata comunista, Janete Jara, em todas as regiões do país. Exato, foi uma vitória acachapante. E o fascinante, o que tem cara de análise de prova, é o motivo. As análises da BBC mostram que não foi a economia o fator principal. Não foi. Geralmente é o que decide, né? Dessa vez, não. O que decidiu foi a percepção de aumento da insegurança, o medo. Isso virou a pauta número 1 e redefiniu completamente o cenário político. É uma lição importante sobre como a segurança pública pode virar o jogo. E para o Brasil, a implicação é imediata, certo? O Castilho já tem um histórico de alinhamento com Bolsonaro e de críticas bem duras ao Lula. Imediata. Ele já chamou o Lula de corrupto, a relação diplomática já começa no mínimo tensa, mas o ponto principal, para uma questão discursiva, seria o impacto regional. A vitória dele se soma à do Milei na Argentina. É um movimento claro do continente para a direita, exatamente. E a pergunta que fica é, como ficam blocos como o Mercosul e o Unasul com essa divergência ideológica tão grande entre os membros? A coesão do bloco fica, sim, ameaçada. E falando no Milei, a relação com a Argentina também não está nada tranquila. Ele compartilhou uma postagem recente que retratava o Brasil como uma favela. Isso é mais que uma provocação, né? Com certeza. Isso aprofunda um desgaste diplomático que já era grande. E é um desafio para o Itamaraty, sabe? Porque acontece no ambiente das redes sociais, mas tem o peso de um ato quase oficial. É um caso de estudo perfeito sobre a diplomacia na era digital. E para colocar mais linha nessa fogueira, os Estados Unidos assinaram um acordo de cooperação militar com o Paraguai. Isso no nosso quintal, importantíssimo. Atenção aqui, porque esse é um tema clássico, soberania e áreas de influência. A Bacia do Prata é historicamente uma área de influência estratégica do Brasil. Essa presença americana mais forte pode ser vista como uma tentativa de conter a liderança brasileira na região. Gera um atrito silencioso, mas profundo. Enquanto isso tudo acontece aqui do lado, o acordo Mercosul-União Europeia parece que não sai do lugar. O Itamaraty se diz otimista, mas a França continua irredutível. E aqui o conceito-chave para quem estuda é o de barreiras não tarifárias. É exatamente o que a França está fazendo. O discurso oficial é ambiental, a preocupação com a Amazônia, mas na prática, agricultores deles da concorrência do nosso agronegócio. Mostra a complexidade do comércio internacional. Bom, e toda essa instabilidade externa, claro, respinga na nossa economia, que está no meio de uma discussão interna gigantesca, a reforma tributária. A Câmara aprovou a segunda etapa da regulamentação. Essa notícia tem que ser marcada com caneta vermelha. Essa segunda fase é a que vai dizer como o novo sistema funciona na prática. É a regulamentação do IBS e da CBS. É o como fazer. E teve um ponto que gerou muita polêmica, que foi a exclusão do teto de 2% para o imposto seletivo sobre bebidas açucaradas, né? O relator tirou isso. Pois é. Na prática, isso significa que o lobby da indústria de bebidas venceu essa batalha. Sem o teto, o governo perde um pouco da força de usar esse imposto como uma ferramenta de saúde pública para desestimular o consumo. O texto agora vai para o Senado e essa briga vai continuar lá. Enquanto o futuro dos impostos é decidido, um problema muito presente continua tirando o sono de muita gente em São Paulo, a crise de energia. A Enel foi multada de novo pelo Procon, sim, em quase 14,3 milhões de reais, mas mais de 90 mil imóveis continuam sem luz. A questão aqui, que uma prova de direito administrativo adoraria explorar, é a eficácia da regulação. Exato, porque a própria notícia diz que a Enel pagou só 8% das multas que recebeu desde 2020. Peraí, só 8%? Só 8%.
Então, na prática, essa multa milionária parece mais simbólica do que qualquer outra coisa. Essa é a pergunta de $1 milhão. Se a multa não é paga, ela perde o poder. É por isso que a crise escalou para o nível político. O prefeito e o governador indo se reunir com o ministro de Minas e Energia para discutir a concessão. Isso é um sinal de que a paciência acabou. Exatamente. Discutir a concessão é colocar na mesa a possibilidade de intervenção ou até de caducidade do contrato. É o Estado tentando mostrar sua força. Fechando a economia, os indicadores, Bolsa superou 162 mil pontos, puxada por dados de desaceleração da economia, o que parece um contrassenso. Dólar subiu para 5,42 e um alerta. Funcionários da Petrobras em greve. A reação da Bolsa é aquela máxima, né? Notícia ruim para a economia real pode ser boa para o mercado, porque aumenta a aposta de corte de juros. Já a greve na Petrobras é um risco real de afetar o abastecimento e pressionar os preços dos combustíveis. Ok, vamos sair da economia e entrar no campo que talvez seja o mais tenso do momento, a relação entre os poderes. O destaque é o STF formando o placar de 3-0 pela inconstitucionalidade da lei do marco temporal. Esse caso é uma aula completa de direito constitucional. O que a gente está vendo é o exercício do controle de constitucionalidade na sua forma mais pura. O STF, na prática, derrubando uma lei recém-aprovada pelo Congresso? Mas me ajuda a entender a cronologia, porque parece confuso. O Congresso aprovou uma lei sobre uma tese que o próprio STF já tinha derrubado antes, é isso mesmo? É exatamente isso. Uma colisão frontal quase programada. Primeiro, o STF julgou a tese inconstitucional. Aí o Congresso, numa demonstração de força, transforma a mesma tese em lei. Agora, o STF julga a lei inconstitucional. É um choque institucional de altíssimo nível. É o judiciário dizendo, a última palavra sobre a Constituição é minha. E o legislativo respondendo, mas a última palavra sobre a vontade popular é minha. Enquanto essa briga acontece, a Polícia Federal avança em outras frentes. No caso Ramagem, o ministro Alexandre de Moraes formalizou o pedido de extradição aos Estados Unidos. Sim, depois da confirmação da fuga pela Guiana. Aqui o foco é direito internacional. Um pedido de extradição é um processo complexo, depende de tratados e da vontade política do outro país. E no caso do Banco Master, o ministro Dias Toffoli autorizou a PF a aprofundar as investigações. Isso mostra que as investigações de colarinho branco e sobre o sistema financeiro continuam sendo uma prioridade, mesmo com tantas outras crises acontecendo. Fechando esse eixo, 2 notícias sobre direitos humanos. A Defensoria Pública criticando o fim das cotas raciais em Santa Catarina e a morte trágica de um servidor do IBAMA no Pará durante uma operação. São 2 pontos que se conectam com discussões estruturais. O fim das cotas em Santa Catarina vai virar um estudo de caso sobre a temporalidade das ações afirmativas, e a violência no Pará expõe a face mais brutal dos conflitos por terra no Brasil. Por fim, vamos para o clima. Os eventos extremos não dão trégua. O INMET emitiu um alerta gravíssimo para o Rio Grande do Sul, com previsão de ventos de até 100 km por hora. Pois é, teve até aquela imagem da estátua de uma loja da Havan caindo, que viralizou. A imagem é simbólica, chama a atenção, mas o que está por trás é muito sério. O ponto essencial aqui é não tratar esses eventos como fatalidades. É conectar com as mudanças climáticas, né? Exato. Uma análise da BBC conecta diretamente a frequência desses ciclones devastadores no Brasil às mudanças climáticas. A pergunta não é mais se vai acontecer, mas quando e com que força. Mas essa discussão sobre a responsabilidade de União, estados e municípios não é nova. O que impede uma ação mais efetiva? É falta de dinheiro, de vontade política? É uma combinação de tudo isso. Existe uma sobreposição de competências que viram jogo de empurra. Falta um planejamento robusto de adaptação das cidades, desde sistemas de alerta até obras de infraestrutura. E, claro, falta investimento contínuo. A legislação existe, mas a implementação é muito lenta. Entendi. A queda da estátua é um alerta visual. Mas a questão de fundo é se a nossa estrutura está preparada para o que vem. E a resposta, por enquanto, parece ser não. Então, resumindo o nosso mergulho de hoje,
um cenário geopolítico sul-americano se redesenhando à direita, a economia avançando em pautas estruturais, mas sofrendo com problemas básicos, um embate institucional que testa a democracia e um alerta climático cada vez mais presente. Exatamente. E como reflexão final, fica uma provocação que conecta tudo isso. Com essa tensão crescente entre legislativo e judiciário, e com uma vizinhança em plena transformação, qual será o papel das nossas instituições para garantir o mínimo de estabilidade e previsibilidade? A capacidade do Brasil de navegar nesse cenário vai depender da resposta a essa pergunta. Esta análise foi baseada em notícias publicadas nos portais Agência Brasil, CNN Brasil, Metrópolis, R7, BBC News Brasil, Poder 360 e Terra.